Bom, um dos formatos mais úteis para você fazer uma rede de antenas é esse chamado Uniform Amplitude e Spacing. Então, dando um exemplo bem simples, vamos supor que você esteja no metrô, né, e no metrô você tem um negócio chamado cabo fendido, que você coloca ao longo dos trilhos do metrô um cabo coaxial comum, né, que você tem um cabo coaxial correndo ao longo dos trilhos e de tanto em tanto você tem pedacinhos vazados, né, buraquinhos que você faz pelos quais a energia, né, ela acaba vazando. Se você for analisar esse cabo fendido, né, o que, que acontece? Eu tenho um gerador aqui numa ponta, e uma linha de transmissão comprida, pode ter uma carga aqui ou pode estar em aberto, e os buraquinhos vão aparecendo aqui em série. Cada buraquinho, ele tem uma certa defasagem beta, que é esse pedaço que a onda caminha. Cada buraquinho tem esse pedaço beta. E se a sua a estrutura for bem projetada, a amplitude ela não varia ao longo dos buraquinhos. Ou seja, você tem uma amplitude constante, e você tem uma fase, um delta de fase também constante. E isso você tem então um array uniforme. A distância entre eles é a mesma e a diferença de fase de um para outro sempre é beta, né? Uma coisa mais ou menos assim. Isso também se faz um negócio um pouco mais sofisticado. Às vezes você tem um guia de onda que você faça buracos no guia de onda, né? Se você fizer buracos no guia de onda de maneira periódica, sempre com a mesma distância, se você fizer direitinho, você também vai ter um array uniforme, né? Uma rede uniforme. Isso chama-se, né, Slotted Waveguide. Muito bem, então como é que a gente trabalha, como é que a gente faz esse negócio aí? A gente estuda esse array. Você desenha o eixo Z, você desenha aqui o eixo Y e Z, e você faz aqui as suas anteninhas. Essas bolinhas representam antenas, até aqui a sua antena N. Então, antena 0, antena 1, antena 2, antena 3, antena N. Essa distância, cada antena tem uma defasagem, vamos chamar de beta, né? Como nós falamos, 10 graus, 15 graus, 20 graus, que seja, e elas estão a distâncias D. Então, se você pegar um ponto aqui no espaço P, que estiver no far field, você vai ter a contribuição, né, como nós falamos, a soma complexa do campo das N antenas. Se você for desenhar isso como vetor, para você poder entender como é que funciona, isso ajuda bastante ao entendimento. Vamos supor que esse aqui é o campo da antena 0, no determinado ponto do espaço. Aí você vai ter, chegando, uma flechinha com a mesma amplitude, porque a distância é praticamente a mesma no far field, mas com uma certa defasagem. Uma certa defasagem psi. Esse aqui é o campo da antena 1. Pelo mesmo motivo, você vai ter a mesma defasagem, esse psi da antena 2. Então você percebe que se você fizer a soma vetorial, todos os vetores têm a mesma amplitude, todas elas têm a mesma amplitude, mas aqui o E3, todos têm a mesma amplitude e cada um tem uma defasagem psi de um para o outro. Naturalmente, você deve lembrar, a resultante vai ser essa aqui.
A resultante vai ser essa aqui. Você percebe que como eu andei demais, acabou sendo um negócio não muito interessante, né? Talvez se eu tivesse xi igual a zero, todos eles ficariam em fase e o campo seria nessa direção particular enorme. Mas é essa que é a ideia. Bom, como é que a gente pode escrever o array factor? Então vai ser naquele formato EJKD cosseno θ mais beta para cada antena, sendo só que nós temos uma na origem. Na origem, o que é a distância? É zero. Então o nosso array factor vai ser 1 mais EJKD cosseno θ mais beta mais E2JKD cosseno θ mais beta, mais isso aqui fazendo a soma, ou seja, 1 mais EJKD cosseno θ mais beta, mais E2JKD cosseno θ mais beta, mais E J, N menos 1, são N antenas, né? Por que não são N? Porque começa com 0, né? KD cosseno θ mais beta, isso aqui é uma série, você consegue escrever esse negócio como sendo uma soma de N igual a 1 a N, vamos começar em 1, de J, N menos 1, N pequeno aqui, né? Desenhei errado aqui. N menos 1 vezes esse xi, que é o que nós fizemos anteriormente. Esse xi vale quanto? É o nosso KD cosseno θ mais beta. Esse negócio você consegue aproximar e escrever o array factor normalizado, um negócio que você viu várias vezes, como 1 sobre N seno de N2 xi sobre seno de xi sobre 2. Naquelas condições em que o ângulo seno de x é aproximadamente x, quando x é pequeno, a gente pode aproximar isso como sendo seno de N sobre 2 xi sobre N2 xi. Isso aqui, se você puxar pela memória, é seno de x sobre x. Seno de x sobre x, né? Lembrando, tem esse formato aqui. E isso aqui tem uma característica, aparentemente agora não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas você já vai entender. Isso aqui é a transformada de Fourier do pulso. E isso tem a ver com o que nós estamos vendo. Então o array factor a gente pode escrever como sendo um seno N sobre 2 xi, onde o N é o número de antenas que nós temos, e embaixo nós temos N seno de xi sobre 2, onde esse xi é KD cosseno θ mais beta. Então, K é 2π sobre lambda, D é a distância entre os objetos, θ é esse ângulo aqui, contando a partir do Z, e beta é a defasagem entre os elementos. Então, cada elemento, né, subindo aqui, esse é 0, esse é 10, esse é 20, esse é 30, esse é 40, nessas condições beta é 10 graus. Essa expressão aqui acontece o seguinte, como você lembra, seno de x sobre x, ele tem um negócio assim, né? Aqui é o x, ele tem um máximo quando x é 0, e ele tem esses mínimos que aparecem aqui. Você pode perceber que essa expressão, por exemplo, ela tem nulos
essa expressão do array factor, aqui é o array factor normalizado, né? Por isso que divide por n, ela tem nulos quando seno de n sobre 2 xi é igual a zero. Os nulos são muito importantes para você, por exemplo, usar em localização de alvos, coisas desse tipo. Nós vamos ver depois que o nulo é mais, você usa para localização o nulo e não o máximo. Então, o nulo, nós temos aí seno tem que ser zero e, naturalmente, esse argumento n sobre 2 xi tem que ser igual a mais ou menos π, mais ou menos 2π, mais ou menos 3π. Lembrando, o seno, ele é uma coisa assim, né? É uma coisa assim. Então, 0, 0, π, 2π, menos π. Mas o n tem que ser diferente, isso é importante, de n, 2n, 3n. Essa condição aqui é a condição de máximos, onde eu vou ter o meu 0 por 0, certo? O Balanis ele explica bem direitinho isso, você pode dar uma espiada lá, até porque as fórmulas gerais são relativamente complicadas. Nesse contexto aí, o que é importante para nós é um conceito chamado broadside array, a rede tipo broadside e a rede tipo endfire. Isso serve para várias antenas diferentes, inclusive, por exemplo, a IAG, que o pessoal usa bastante em links, televisão, a TV digital, o pessoal usa bastante, ela é um tipo de antena endfire, né? E isso diz o seguinte, o que é um array broadside? O array broadside, ele está assim. Qual é a característica do array? Eu desenho aqui as anteninhas ao longo do Z, e o máximo do broadside, ele está aqui, ó, nos eixos perpendiculares ao array. Então, sem perda de generalidade, vamos supor que você tenha um array que está x, y e z. Esse array aqui você fez diferente, as anteninhas elas estão aqui, ó, no plano XY. É um array planar. Por exemplo, de 5G o pessoal usa aí array planar. Como que ele seria broadside? Se o máximo dele estiver ao longo do Z. Tá bom? Então, o broadside, ele sempre tá, o máximo tá ortogonal ao seu eixo, ao seu plano, mais genericamente falando, onde estão as antenas. O negócio aqui é o seguinte, tem uma equação para você ver quando que eu tenho a situação broadside. Então, o broadside, como é que você calcula? O xi, que é o KD cosseno θ mais beta, para ele ser broadside, ele tem que ser zero, certo? Para eu ter o máximo. Então, o broadside acontece quando? Como eu estou vendo aqui, quando o meu θ é 90 graus. Nessas condições, KD cosseno de 90 mais beta igual a zero, eu consigo ver que cosseno de 90, aqui ó, é zero, consequentemente beta igual a zero. Presta bem atenção aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos achando qual que é o ângulo, qual beta que dá o arranjo, uma distribuição broadside. Tá? É isso que nós fizemos. O beta que dá uma distribuição broadside é quando todas as anteninhas têm a mesma fase. Mais interessante do que fazer a equação é você saber usar a equação. Né? Você saber usar e saber principalmente interpretar, que eu queria dizer. Então, por que será que as anteninhas têm que ter 0 graus? Vamos desenhar 3 aqui. Então as anteninhas têm que estar ao longo do Z,
E elas têm que gerar o máximo ao longo do y. Vamos ver se faz sentido isso que nós vemos. Então, nesse ponto aqui, genérico ao longo do y, eu tenho essa distância aqui, que vai gerar uma certa onda. E eu tenho também essa distância aqui, ó. E essa distância aqui. Certo? Se a distância entre essas antenas é a mesma, a fase só vai ser a mesma desse cara e desse quando as fases beta forem iguais das duas. Você concorda comigo? Porque se tiver uma defasagem nessa aqui, ela vai caminhar o mesmo caminho aqui, nesse pedacinho aqui, e vai chegar aqui com uma certa defasagem e já não vai dar o máximo. Então, sem perda de generalidade, todas as demais antenas que você colocar aqui, ó, elas vão ter que chegar aqui e se somar em fase só quando esse comprimento é o mesmo, esse comprimento aqui é o mesmo, quando a fase for igual. Então, o arranjo broadside, você já coloca isso na sua cabeça, o arranjo broadside, ele tem as suas fontes aqui, não interessa que antena que é. Se todas estiverem em fase, seguramente, não interessa que tipo de antena, eu vou ter o meu máximo ou entrando ou saindo da página, da tela aqui. Porque aí você vai somar, todas as ondas vão estar sendo somadas em fase somente nesse ponto. Aqui é a antena 1, aqui é a antena 2, aqui é a antena 3. Certo? Então, broadside beta é igual a 0. Aí você pergunta, como que eu posso fazer na prática com que as antenas, eu vou desenhar 3 antenas aqui, elas tenham fase? Foi falado anteriormente que elas eram ligadas assim, né? Eu vou ligar só um fio aqui, para você entender. Elas eram ligadas assim. Se elas são ligadas assim, elas não estão em fase. É bom que você entenda isso, porque isso aqui realmente é a parte técnica, é a engenharia do negócio. Esse fio aqui provavelmente é igual a esse. Então quem é que está dando a diferença de fase? De cada uma, o beta é esse pedacinho aqui. A diferença de uma para outra é sempre esse tamanho beta aí. Como é que você faz uma distribuição em fase? Você faz isso. Alguma coisa assim. E aqui você coloca suas antenas. De tal forma que em todas elas eu tenha o sinal em fase. Certo? No fim das contas, muitas vezes a distribuição de potência é mais difícil do que propriamente a antena em si. Então esse é o broadside. E o outro exemplo, além do broadside, é o chamado endfire. O endfire, você já deve imaginar, eu tenho as anteninhas aqui, e o endfire ele está apontando no eixo das suas anteninhas. Aqui é o Z e aqui é o Y. Então, se eu tiver aqui, eu vou desenhar aqui uma antena YAG planar, uma coisa assim. Vem um fiozinho aqui, aí vem aqui os coisinhas, né? os bracinhos maiores, etc. Uma coisinha mais ou menos assim. Como é que vai ser a antena, o perfil endfire? O máximo vai estar aqui, ó. Vai estar no plano da sua antena. Bom, a endfire, por sua vez, o equacionamento é o seguinte. O máximo acontece quando eu tenho θ igual a 0, quando θ é igual a 0 ou quando θ é 180. Certo? Bom, então eu faço a mesma coisa, KD cosseno θ mais beta. O máximo vai ser quando esse negócio for 0. E aqui eu substituo KD cosseno de 0 mais beta igual a 0. Cosseno de 0 é 1. Quando KD é menos beta, é uma condição. E quando você fizer KD cosseno de 180 mais beta igual a 0, eu tenho
que KD é beta. É a segunda condição. Então, em cima, aqui eu tenho KD igual a menos beta, e aqui para baixo eu tenho KD igual a beta. E o endfire? O endfire, você pode pensar nele da seguinte forma, a questão intuitiva. Eu tenho aqui uma fonte, outra antena. Para o máximo, presta bem atenção, para o máximo ser aqui na direção Z, de zebra, eu tenho que a onda que saiu dessa antena 0 aqui tem que chegar aqui em fase. Para ela chegar aqui em fase, essa distância ela tem que ser, por exemplo, π. Desculpa, essa distância tem que ser lambda. Se eu colocar a distância lambda e beta igual a 0, eu vou ter o máximo chegando na direção endfire. Vou ter chegando o máximo assim, né? nesse sentido aqui. Então, toda vez que a onda ela anda ao longo do Z, ela tem essa questão, ela anda lambda, ela obrigatoriamente vai somar com a antena de cima em fase e o máximo vai estar ao longo do Z. Aí você diz, e se o lambda for, por exemplo, lambda sobre 2 a distância, que é o mais usual, já diga-se de passagem. Lambda sobre 2 é o número mágico de antenas, é o melhor, né, o máximo. Então, se você tiver numa outra condição onde você tenha lambda sobre 2, aí você tem que somar um beta que dê o outro lambda sobre 2, ou seja, 180 graus, certo? Isso que é importante que você some 180 da defasagem mais a separação de 180 aqui, vai dar a soma em fase, certo? E aí você vai ter o máximo nessa direção e vai ser o máximo a condição chamada endfire. Então essa é mais ou menos a ideia da distribuição e endfire. Resumindo, o broadside está ortogonal e o endfire está, por sua vez, no mesmo eixo onde estão as anteninhas. Então eu quero mostrar para vocês como é que vê no MATLAB essas estruturas aqui, essas figuras, são dois arrays uniformes. Ambos têm beta igual a 0, ou seja, todos os elementos têm a mesma fase. A diferença é que aqui eu tenho uma separação de lambda sobre 4, 90 graus, e aqui eu tenho 360, a separação de lambda, que é como nós vimos anteriormente, todas as coisinhas, todos os elementos vão se somar aqui ao longo do Z. Bom, para ver essas figuras, basicamente o que você tem que fazer é colocar no MATLAB essa expressão aqui, é essa 6DAC, seno de n e aqui por seno de x sobre x, basicamente. A expressão 6DAC. Então, aqui, basicamente, o que eu fiz? Eu varri o ângulo de menos 2π a 2π. Aqui eu criei o psi, né? 2kd cosseno θ mais beta. E aqui eu fiz o numerador e o denominador. Né? O numerador e o denominador, dividi um pelo outro. E aqui eu vi, né, como nós vimos anteriormente, você vê que essa expressão aqui, eu estou usando 10 elementos, distância entre os elementos em lambda é 1, e aqui o beta é 0. Né? Então, eu tenho essa figura aqui, que você pode ver basicamente, né, é o que o Balanis mostra para nós aqui. Ele colocou em cores, ficou mais bonito em 3D aqui. E se eu tentar fazer a outra condição que ele mostrou, que é quando é 1/4 a separação, vou mostrar para você, eu rodo de novo, olha o que acontece. Então o máximo estava aqui, né, na separação de lambda, quando eu coloco a separação de lambda sobre 4, ele vem para cá. Eu tenho aqui broadside e agora aqui eu tenho broadside e antes eu tinha endfire. E eu também fiz esse negócio aqui, eu fiz uma pequena animação aqui para mostrar. Aqui eu estou varrendo diferentes betas, separação de meio comprimento de onda, que é o mais usual em redes, em antenas, e eu estou varrendo beta. Eu vou mostrar para você como é que fica. Olha aqui, conforme eu vou variando beta, você vê como que vou mostrar de novo.
Olha aqui, eu começo a vir aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Você está sem mexer na estrutura do array, sem mexer na estrutura da rede, as antenas elas estão fixas, elas estão estáticas, eu consigo com que o feixe ele varie no espaço. Então você imagina que isso aqui é uma antena, imagina que isso aqui é um radar que está buscando o alvo. Então ele fica continuamente fazendo isso no espaço. Colocar aqui uma pausa menor para você ver, ele fica continuamente buscando o alvo no espaço. Se você tiver um jeito de mexer dinamicamente nessa fase, você está buscando o alvo até você encontrar o alvo e o que se chama fazer o locking do alvo, você travar no alvo. Então, o que tem para falar aqui nessa expressão? É o mesmo que nós vimos anteriormente. A única vantagem, o único truque aqui é usar esse view para que a gente consiga alinhar o zero conforme, né, a gente está acostumado em antenas. O zero está nessa posição aqui vertical.